Muito bom dia para você. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar, para possuí-la. Se, porém, teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Meus irmãos, e aqui Moisés diz isso ao povo antes, quando propõe para retirá-los da escravidão do Egito. E é interessante que ele faz duas propostas. Ele oferece duas situações: vida e felicidade, morte e desgraça, bênção ou maldição. E aí, quando ele tira o povo do Egito, a gente, acompanhando ao longo da história, a trajetória dos 40 anos até chegar à Terra Prometida, muitos saíram dali. E saíram da escravidão. E saíram sob o jugo de serem escravizados. Mas logo após saírem e iniciarem a jornada para a Terra Prometida, a liberdade, muitos dos que saíram começam a murmurar. E pouquíssimos entraram realmente na Terra Prometida. E a gente pensa, nossa, mas como o povo pode ser ingrato, como pode fazer isso? Como se também não fosse assim com a gente. O Senhor morre e se entrega na cruz por nós e ressuscita para selar em nós de novo o direito à vida eterna, e a gente continua vivendo sob o jugo da escravidão. Ao invés de vida e felicidade, a gente continua escolhendo morte e desgraça. A gente continua reclamando e se escolhendo outros que não se entregaram em uma cruz por nós, que não derramaram seu sangue, mesmo sendo Deus e soberano, se fazendo homem, assumindo essa condição humana para se entregar por nós e nos dar o exemplo. E quantas vezes a gente não escolhe os caminhos do Senhor. E quantas vezes a gente escolhe a morte ao invés da vida. E isso, meus irmãos, se traduz na nossa história cotidiana. Isso se traduz diariamente em nossas vidas. Todos os dias nos é ofertado da mesma forma: morte e vida, felicidade e desgraça. E muitas vezes a gente fica com a morte. E muitas vezes a gente fica com a desgraça. E muitas vezes, mesmo já tendo sido libertos pelo sangue de um Deus que se fez humano, que se entregou em uma cruz por nós, a gente volta ao jugo do pecado e a gente continua trilhando o caminho para a condenação eterna. É preciso que nós abramos os nossos olhos, é preciso que nós vivamos com fidelidade o caminho até a Terra Prometida. Toda pessoa que faz uma viagem, que sai da sua casa e faz uma longa viagem, ela precisa fazer de volta uma longa viagem para voltar para casa. E quanto mais o tempo passa, mais a saudade de voltar para casa aumenta. E muitas vezes o caminho parece até mais longo quando a gente faz o caminho de volta. Mas é preciso que a gente suporte. É preciso que a gente aguente. Aquele povo levou 40 anos até a Terra Prometida. Eu não sei quantos serão os dias que nós levaremos de volta para casa, mas que nós estejamos vigilantes no Espírito Santo, para não vacilarmos, para não murmurarmos, para não voltarmos atrás, para não ficarmos à beira do caminho, para não escolhermos a morte ao invés da felicidade, ao invés da vida, ao invés da bênção, ao invés da graça de nosso Deus. É preciso que nós confiemos na promessa daquele que a fez com o sangue do seu próprio Filho.
É preciso que nós confiemos em Deus, no seu amor misericordioso, que não é manifestado apenas hoje na minha e na sua vida, mas que é manifestado desde o começo da história, quando nós pecamos pelo primeiro homem, pela primeira mulher, quando nós tendenciamos a desobedecer o Senhor. É preciso que nós voltemos a sermos fiéis, o obedeçamos, e que nós construamos de volta, porque não foi o Senhor quem desfez, essa intimidade diária, cotidiana, de conversar com Ele, de passear pelo jardim com Ele, de ouvir os seus conselhos, de ouvir a sua voz e de não aceitar ir a lugar nenhum se não for na presença dEle, se não for da vontade dEle. Porque o que o Senhor nos oferece é vida e felicidade. Que não sejamos apenas inteligentes, mas que tenhamos sabedoria para não escolhermos a morte e a condenação eterna. Deus abençoe.